E aí, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha aí, certinho, faz tempo, hein? Saudades? Pode mentir, fala que você tá. Pois é. Então, estamos aqui nesse momento de excepcionalidades, né? Um momento novo para todo mundo, né? Uma coisa que ninguém estava preparado no mundo inteiro, né? Estamos aí tendo que lidar com essas adaptações, né? Nós aqui, ó, estamos trabalhando muito para poder articular, trabalhamos muito para articular esses momentos, tá? Tudo muito bem planejado, assim. Porém, vocês têm que entender que é uma grande novidade, inclusive pra gente, né? Mas eu tô aqui em casa, tá? Tô aqui no meu escritório barra lugar para fazer barulho com o violão, barra lugar para guardar bagunça. Montei um cantinho aqui para poder gravar essas aulas para vocês, belezinha? Então a gente vai tentar manter aqui, ó, uma qualidade alta, tá? Vocês sabem que nas minhas aulas eu gosto muito da participação de vocês, eu dou bastante espaço para vocês falarem, eu acho que isso é importante. Aqui à distância, obviamente a gente não vai conseguir fazer isso agora, né? Então por isso, ó, vamos utilizar lá aquele momento ao vivo do Hangout, né, do Meet, para poder fazer a pergunta, para a gente poder conversar sobre o tema, beleza? Aqui, ó, eu vou gravar esse vídeo para dar aquela sintetizada no que é mais essencial dentro dos módulos, beleza? É sempre o que é mais essencial. Esse módulo é legal de discutir, né? A gente já vem falando disso desde o começo do ano, né? É um assunto aí que tem uma galera que gosta e comenta, né? Tem coisa para dizer, tem curiosidades, né? Então, a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 5, né? Aí você deve estar pensando, professor, e o 3 e o 4 não ficaram meia boca, não tinha que terminar melhor? Pois é, quando a gente voltar presencialmente, a gente apara essas arestas aí. Fiquem tranquilinhos que vocês não vão perder nada, eu garanto, tá? Então, essa aula de hoje a gente vai fazer um apanhadão, na verdade, do capítulo 4, tá? Que a gente vai precisar entender para poder entrar no capítulo 5, que é o nosso objetivo. Beleza? Ó, tá assistindo o vídeo? Então você vai pegar a sua apostila e acompanhar juntos. Belezinha? Pegou? Então vamos lá. Ah, não repara o áudio não, que eu tô gravando com esse microfone maravilhoso que vem com fone, né? Com fone aí da... Que marca? Nem sei que marca que é esse aqui. Esse aqui é da LG. Beleza? Então não se preocupe se estiver meio ruim o áudio, eu vou falar meio baixo para não estourar, porque se eu falar alto vai estourar, viu? Então eu vou falar com o tom de voz mais assim, belezinha? Bora lá então, entrar no conteúdo? Acompanha comigo. Pegou a apostila, pegou um lápis, um caderno para fazer anotação? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir minha cara aqui. Diminui a cara do Plaça e bora para o conteúdo. Tema da aula de hoje: Nova Ordem Mundial, o mundo após 1989. O que aconteceu em 89? Lembrou? Buf, queda do Muro de Berlim, não foi? Data simbólica, muito simbólica, que marcou o fim da Alemanha Oriental. Ou começo da derrocada, ou seja, começo do game over da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então é disso que a gente vai tratar hoje. Tranquilinho? Então, para falar dessa nova ordem pós-89, a gente tem que entender o que aconteceu ali nos anos 80, concorda comigo? Tem que ver os fatos que levaram a 89, não é? Isso aí mesmo. Vamos lá dar aquela resumidona básica nesses fatos. Olha aqui, ó. A queda do Muro de Berlim, ele simboliza esse início do fim, foi um evento extremamente importante, foi simbólico, né? Na verdade, o muro em si, a fronteira, na verdade, ele começa a ser aberta, né? O governo da Alemanha Oriental começa a perder meio que o controle, fica uma confusão de decisões, tá? Você já deve ter visto com a Luiziane, eu vou estudar isso melhor, né? É uma confusão ali de decisões, de falta de autoridade. Você vê que a autoridade do governo da Alemanha Oriental já estava se perdendo, né? E estava difícil de conter os fluxos, né? É importante lembrar que nem toda a galera queria simplesmente fugir da Alemanha Oriental e ir para o Ocidental. Não era não. Tinha uma galera aí, uma boa galera, que queria simplesmente ter o seu direito de ir e vir. Eu queria ir para a Alemanha Ocidental,
encontrar quem eu não via faz anos e depois voltar. Eu queria ter o meu direito de ir e vir no meu país, com o meu povo, né? Isso é muito forte, beleza? Então, ficou insustentável a situação e o muro, em novembro, ele simbolicamente é destruído, beleza? Essa foto é bem legal, tá? Essa foto que vocês estão vendo aí demonstra ali um momento que a galera subiu no muro, teve até batucada, teve até samba. Samba não, né? Teve um batuque ali, né? Em cima do muro, foi um evento assim extremamente interessante. Você tá em casa aí de bobeira? Procura aí no YouTube as reportagens feitas quando caiu o Muro de Berlim. Você vai ver, é bem interessante. Tem várias reportagens aqui do Brasil, né, da Globo, inclusive, reportando este momento histórico. Beleza? Bom, outra coisa que vai acontecer e que fica bem óbvio é o seguinte: o muro caiu em 89, né? Qual é o destino do resto da Alemanha? Se unificar, não é? Então a Alemanha Oriental vai dar um game over legal nos anos 90, tá? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? A Alemanha Oriental, na prática, gente, vamos ser bem sinceros, né? Na prática ela foi anexada ao Ocidente, né? Na prática, basicamente, foi isso que aconteceu, foi uma ocidentalização. Ou seja, isso mostrou que a área de influência soviética estava encolhendo, né? Foi uma demonstração da redução do poder soviético no contexto da Europa Oriental e, consequentemente, do mundo, né? Então, as coisas já estavam se desenhando para um colapso, não é? Tanto é que foi rápido, ó, de 89 caiu o muro, 90 reunificação, 91 bye bye o RSS, tá vendo? Ó, 3 aninhos, o ano de 89, de 90 e o ano de 91, né? Bem rápido o processo. Então é isso que é interessante de observar. Tranquilinho? Então em 90, reunificação alemã, na verdade é um processo de ocidentalização ali da parada. Facinho, né? Beleza? Então vamos lá. Tomar um gole de café. Olha aqui, ó. Este cara que você está lendo aí, o Gorbachev, Mikhail Gorbachev, ele foi uma figura importantíssima nos anos 80. Tá? Importantíssima. Ele foi o último grande líder da URSS. Ele começa um processo de abertura do país, tá? Lembrando que a URSS era um conglomerado, né? Era uma união de 15 repúblicas, 15, tá? Onde, dentro dessas 15, obviamente, a Rússia era maior. Gorbachev não era o presidente da Rússia, né? Ele era o presidente da URSS, beleza? E o que é legal que ele fez? Ele fez essas duas coisas aí, ó, a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost é um processo de liberdade, de transparência política, né? Permitia movimentos sociais, né? Alguns direitos importantíssimos, né? Que depois a galera vai usar isso para questionar a própria RSS, né? E a perestroika foi uma abertura econômica, foi um processo de uma espécie de capitalização da economia soviética, ou seja, ele tentou dinamizar essa economia permitindo uma dinâmica de mercado mais próximo ao capitalismo. Na prática, o que o Gorbachev fez? Ele se aproxima do Ocidente capitalista. Sacaram isso? Então essa abertura política e essa abertura que permitiu mais liberdade de expressão, com essa reestruturação econômica, uma economia mais de mercado, tá? Isso aí faz com que a URSS passe a caminhar mais ou menos, né, dentro do que o mundo todo já estava, beleza? Dentro de uma esfera de economia capitalista de mercado. Nesse período não tinha mais um medo real de acontecer uma guerra nuclear, tá? 85 para frente, a 89, a coisa estava meio que tranquila. Olha essas fotos aqui que interessante. Tá vendo esse cara aqui, ó? Este cara aqui, cadê o apontador laser? Este cara aqui é o Bush pai, foi o presidente dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo, que a gente vai falar. E esse aqui é o Gorbachev. Os caras abraçadão, né, pá, querendo demonstrar para o mundo que a tensão entre as superpotências já não era tão grande. Beleza? De boinha, né?
bem de boa. Vamos entender então um pouquinho alguns motivos, eu sintetizei para vocês motivos que levaram a essa derrocada da URSS. Olha aqui, ó, você vai lembrar da insatisfação interna em relação ao domínio de Moscou. Não eram 15 repúblicas? Pois é, Moscou, ou seja, a Rússia, centralizava o poder. Tinha muito país ali da URSS que não gostava disso, que queria ter mais autonomia. Então isso foi desgastando a relação, né? A URSS gastou muito, mas muito dinheiro na corrida armamentista, né? Naquela briga para ver quem sair na frente em determinadas tecnologias. E esqueceu de investir em setores estruturais, né? Abastecimento do país, comida, produtos industrializados básicos, né? Lembrando, a Rússia é muito fria, então sistemas, por exemplo, de aquecimento de residência não é luxo, né? Necessidade. Coisas assim começaram a faltar, né? A galera começou a sentir falta de coisas essenciais para o dia a dia, entendeu? Ó, os trabalhadores foram percebendo que na prática esse socialismo não levou para ele, não trouxe para eles o controle dos meios de produção como era prometido, né? Então isso cria uma frustração em relação ao sistema, em relação ao socialismo. Tinha muita gente frustrada, né, com esse socialismo que, para eles, não trouxe essa autonomia e esse controle sobre os meios de produção que lhes foram prometidos, entendeu? Então é um mal-estar, vai gerando instabilidade, né? Burocracia excessiva. E aí, em 86, teve o acidente de Chernobyl. Olha que coisa, né? E saiu, gente, começou a tornar o sistema insustentável, né? E aí foi questão de tempo até que, em 91, Gorbachev, num discurso histórico, decreta, se renuncia e fala, ó, galera, tô fora, game over o RSS. Foi bem isso que ele falou, né? Mas vocês entenderam. Beleza? Esse discurso é bem legal. Procura aí no YouTube depois, tá? Tem alguns vídeos aí com legenda para você ver como que foi esse processo ali, né? O discurso dele é um discurso muito, muito duro em alguns pontos, né? Mas foi um discurso extremamente importante para a história. Ou seja, em 91, fim da URSS. E agora você se pergunta, os Estados Unidos gostou disso? Este carinha aqui, o Bush pai, George W. Bush, o George Bush, ele gostou disso aí? Ou ele ficou preocupado? E aí? Bom, pensa comigo, galera. Quando tinha ordem bipolar, né, o Bush, por exemplo, que foi o último presidente, ele sabia que era o principal inimigo. Então, a coisa deu ruim no mundo, com quem que ele conversava? Com esse outro cara aí, ó, não é? Então ele sabia quem era o inimigo, entre aspas, né? Ele estava ali, ó. Eu sei, eu tô aqui, você tá aqui. Tem dois polos de poder, não é? Então a gente conversa. Quando acaba o RSS do jeito que acabou, na verdade, quem que passa a ser o inimigo agora? Pois é, com quem que eu tenho que me preocupar? Entende a lógica? Então, antes, os Estados Unidos sabia, né, existia uma lógica, uma ordem de poder no mundo, né, que era uma ordem bipolar. Agora, esta ordem de poder no mundo está extremamente centralizada nos Estados Unidos. Porém, não é todo mundo que gosta disso. Então, isso vai gerar uma questão de... como que eu vou pensar meu inimigo agora? Quem que é? O que vai acontecer com esse monte de armas que o RSS produziu? Tá com quem? Qual dos 15 países vai ficar? Vai ficar tudo na Rússia? Tá? O que eles vão fazer? Será que essas armas aí não vão sumir? Tem um controle certinho de tudo isso? Tá? Tem que resolver essas paradas, né? Como que vai ficar todo esse poderio bélico, armamentista, tecnológico da URSS? Então isso não ficou muito bem resolvido, então isso gera preocupação. Na prática, né, para os Estados Unidos, a URSS acabar do jeito que acabou não foi muito legal. Era melhor que tivesse acontecido uma transição mais suave, igual já vinha acontecendo, né? Que daí, ó, você ia conversando, fazendo os acordos, né? Resolvendo ponto a ponto até chegar ao fim da URSS. Beleza? Presta atenção nisso que eu vou falar, que é bem interessante. Quando eu tenho um país muito poderoso,
ou uma empresa muito poderosa, grande demais, as pessoas costumam usar um termo assim, ó. Na economia se fala assim: ele é grande demais para quebrar. O que isso quer dizer? Ele tem muito poder, então se ele quebra, se esse ator poderoso quebra, ele vai ferrar muita gente nesse processo. Entende? Então, aqui é a mesma coisa. A URSS era poderosa demais para que simplesmente quebrasse. Não era legal. Era melhor que fosse uma transição mais suave para que vários pontos de preocupação do mundo fossem resolvidos um a um até chegar ao fim de vez da URSS. Então, isso não aconteceu, obviamente. Beleza? Tranquilinho?